Você já entrou em um ambiente e sentiu que ninguém te notava? Como se sua presença fosse irrelevante. Agora imagine o oposto. Você entra. Sem dizer uma única palavra, as pessoas olham. Ajustam a postura. O ambiente muda. Isso não é sorte. Isso não é status. Isso é um código. Um princípio tão poderoso que os grandes líderes, guerreiros e pensadores do passado dominaram-se que ainda hoje transforma qualquer pessoa em alguém naturalmente respeitado. E o mais fascinante? Ele não envolve agressividade. Não exige que você imponha medo ou fale alto. Na verdade, é o contrário. Quanto menos você tenta, mais respeito recebe. Os estoicos sabiam disso. Eles enfrentaram imperadores, tiranos, situações que teriam destruído qualquer um e mesmo assim, saíram como aqueles que comandavam o respeito de todos. O que eles sabiam que a maioria ignora? Hoje, eu vou te revelar esse segredo. E no final deste vídeo, você nunca mais será visto da mesma forma. Roma. O centro do mundo. O império era governado pelo homem mais poderoso da época. Um tirano temido por todos. Seu nome era Nero. Ele podia ordenar a morte de qualquer um com um simples gesto. Sua palavra era a lei. E a maioria se curvava diante dele. Mas um homem ousou fazer diferente. Sêneca. Filósofo, conselheiro e, por um tempo, tutor do próprio imperador. Ele sabia que o respeito real não se implora. Se inspira. Certa vez, Nero tentou intimidá-lo. Acusou-o de traição, espalhou mentiras sobre ele e esperava vê-lo desesperado, implorando para se justificar. Mas Sêneca não reagiu como os outros. Ele não gritou. Não se defendeu. Apenas olhou para o imperador com a serenidade de alguém que não devia nada a ninguém. O silêncio de Sêneca era mais poderoso do que qualquer argumento. A ausência de medo no olhar dele fez Nero hesitar. A presença inabalável daquele homem foi suficiente para que, por um instante, o próprio imperador sentisse o peso da sua inferioridade. Porque o respeito verdadeiro não vem da força bruta. Vem daquilo que você não demonstra. Sêneca sabia que um homem que não pode ser abalado é um homem que deve ser respeitado. E essa lição atravessou séculos. Agora, imagine isso aplicado ao seu dia a dia. Imagine ter essa presença. Esse magnetismo. O que Sêneca fez não foi sorte. Não foi domingo. Foi uma mentalidade. E essa mentalidade pode ser sua. Mas para isso, você precisa entender um princípio estoico que muda tudo. O segredo da autossuficiência interna. O respeito não se pede. Ele se impõe. Mas não através da força, da gritaria ou da intimidação. Ele surge naturalmente quando você se torna alguém que não precisa da aprovação dos outros. Esse é o princípio estoico da autossuficiência interna. Os estoicos acreditavam que um homem verdadeiramente forte é aquele que não se abala. Ele não busca validação. Não se desespera por reconhecimento. Não tenta provar nada a ninguém. E essa postura faz com que os outros automaticamente o respeitem. Pense nas pessoas que dominam uma sala sem esforço. Elas não precisam se justificar. Não pedem desculpas em excesso. Não falam demais para tentar impressionar. Porque quando você demonstra necessidade, você se torna menor. É como um cão implorando por comida. Mas quando você tem autossuficiência emocional, você não precisa implorar por nada. E é exatamente isso que cria respeito imediato. Os estoicos treinavam essa mentalidade todos os dias. Eles se expunham ao desconforto, rejeitavam o luxo e aceitavam a perda sem desespero. Porque entendiam um princípio simples. Nada externo pode definir seu valor. E o que acontece quando você absorve essa ideia? As pessoas começam a te enxergar diferente. Você se torna alguém difícil de ler. Alguém que não se abala. E essa imprevisibilidade incomoda. Mas também fascina. Agora, pense nos líderes que você respeita.
Nos grandes empresários, mestres em artes marciais, figuras icônicas da história. Todos compartilham essa característica. Eles falam pouco, mas cada palavra tem peso. Eles não reagem por impulso. Eles não demonstram pressa em serem aceitos. E o mais impressionante? Isso não é talento. Isso é prática. E você pode desenvolver essa presença magnética aplicando 5 princípios estoicos no seu dia a dia. Saber o segredo não basta. Você precisa aplicá-lo. A diferença entre ser ignorado e ser respeitado está em pequenas mudanças no seu comportamento. Aqui estão 5 princípios estoicos que te tornam instantaneamente mais respeitado. Controle suas reações emocionais. A maneira mais rápida de perder o respeito de alguém é reagindo impulsivamente. Raiva, frustração, desespero, e tudo isso mostra que você está vulnerável. Quando alguém tenta te provocar, o que ela quer? Uma reação. Se você explode, você perde. Se você mantém a calma, você ganha. O silêncio e um olhar firme são mais poderosos do que 1000 palavras. Use a comunicação estoica. Falar demais enfraquece sua presença. Os estoicos sabiam que a verdadeira autoridade está no domínio do silêncio. Antes de falar, pergunte-se: isso é necessário? Apenas os inseguros sentem a necessidade de preencher cada espaço com palavras. Os que são realmente respeitados falam menos, mas fazem cada palavra valer. Torne-se confortável com o desconforto. Quem não tem medo do desconforto tem um poder psicológico sobre os outros. Isso significa treinar sua mente e seu corpo para suportar dificuldades sem se queixar. Sêneca tomava banhos frios no inverno de Roma para fortalecer sua resistência mental. Hoje, isso pode ser feito de várias formas. Ficar em silêncio em situações desconfortáveis, em vez de preencher o espaço com palavras inúteis. Manter a postura quando alguém tenta te pressionar. Aceitar desafios sem se queixar. Aqueles que permanecem firmes no desconforto sempre serão mais respeitados do que os que se desesperam. Nunca implore por respeito. O respeito não se pede. Se você precisa exigir que te respeitem, você já perdeu. Isso vale para qualquer situação. Relacionamentos. Trabalho. Negócios. Pessoas realmente poderosas não imploram. Elas agem. Se alguém te desrespeita, não peça que pare. Simplesmente se afaste e haja com indiferença. Aqueles que sabem seu próprio valor não perdem tempo tentando provar isso para os outros. Mantenha a presença firme. Antes que você diga qualquer palavra, seu corpo já falou por você. Postura ereta, sem rigidez. Olhar direto, mas sem exagero. Movimentos controlados, sem inquietação. Tom de voz firme, sem pressa, sem hesitação. Esses detalhes fazem toda a diferença. Observe as figuras mais respeitadas do mundo. Elas nunca parecem apressadas. Nunca demonstram necessidade. E essa presença transmite respeito antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Agora que você sabe como inspirar respeito, é hora de evitar o erro fatal que destrói tudo isso. Você pode seguir todos os princípios estoicos. Mas se cometer esse erro, todo o seu respeito desaparece em segundos. O erro fatal é demonstrar carência. Carência por aprovação. Carência por aceitação. Carência por validação. Isso se manifesta de várias formas. Pedir desculpas o tempo todo, mesmo quando não fez nada de errado. Justificar demais suas ações, tentando convencer os outros de que está certo. Falar excessivamente para preencher silêncios desconfortáveis. Se esforçar para ser aceito em um grupo, em vez de simplesmente ser. Sempre que você demonstra necessidade, você automaticamente se coloca abaixo dos outros. E ninguém respeita quem implora para ser aceito. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que quanto menos você precisa da aprovação dos outros, mais os outros te respeitam. O respeito não nasce da tentativa de agradar. Ele nasce do fato de que você não se importa em ser aceito. E essa é a verdade que a maioria ignora.
Quando você começa a cortar essa carência da sua vida, algo muda. As pessoas passam a te tratar diferente. Te escutam mais. Sentem sua presença. Porque você não está tentando provar nada. Agora que você entendeu o erro fatal que destrói o respeito, é hora de dar o próximo passo. A transformação estoica. Agora você entende o jogo invisível do respeito. Ele não vem da força. Não vem da intimidação. Não vem do dinheiro, do status ou da aparência. O respeito verdadeiro vem daquilo que você não demonstra. Não demonstra necessidade. Não demonstra desespero por aceitação. Não demonstra medo do julgamento. Os estoicos sabiam disso. Eles não precisavam levantar a voz para serem ouvidos. Eles não precisavam implorar por atenção. Eles simplesmente eram. E por isso, eram respeitados. A boa notícia? Você pode aplicar essa mentalidade agora mesmo. Cada vez que alguém tentar te provocar, mantenha a calma. Cada vez que sentir a necessidade de se explicar demais, pare. Cada vez que quiser impressionar os outros com palavras vazias, respire e permaneça firme. O respeito não se pede. Ele é uma consequência de um comportamento, de uma presença, de uma mentalidade. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para essa transformação. Agora é com você. Você pode continuar agindo como alguém que busca aceitação a qualquer custo. Ou pode se tornar alguém que simplesmente não precisa. E, ironicamente, quanto menos você precisa, mais os outros te respeitam. Essa é a essência do estoicismo. Essa é a chave para inspirar respeito imediato. A decisão está nas suas mãos. Agora me diga, você está pronto para assumir esse poder? Se sim, comece aplicando esses princípios hoje mesmo. Porque o respeito não vem do que você diz. Vem do que você é. Vê.